Boa noite aos nossos queridos amigos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. É com muita alegria que estamos iniciando a nossa transmissão, abraçando a todos os nossos web amigos que são assíduos nos nossos programas. É com muita satisfação que estamos iniciando as atividades da quinta-feira, rogando aos benfeitores da vida maior que nos envolva, que nós possamos ter uma noite muito especial, recheada de ensinamentos, de uma convivência fraterna que possa contribuir nesse momento histórico tão importante da nossa trajetória evolutiva. Nós gostaríamos de abraçar os amigos que já se encontram no chat, tanto da Rede Amigo Espírita, no YouTube Internacional, como no Facebook, os nossos amigos do canal Gênesis, todos recebam o nosso afetuoso abraço. Como fazemos nas nossas transmissões, nos nossos encontros, nós vamos convidar os amigos para juntos fazermos aquele momento de reflexão, prece, procurando relaxar, vamos nos tranquilizar, vamos, para aqueles que se sentem mais confortados, fechar os olhos, vamos ampliar a nossa consciência, abrir as perspectivas da sensibilidade, respirando profundamente. Vamos silenciar, esvaziando a mente. Vamos nos desvestir da agitação, dos pensamentos tumultuosos e vamos elevando o nosso pensamento nas instâncias superiores, sentindo aqueles amigos espirituais que estão conosco nesse momento. Nossos benfeitores da vida maior. Senhor da vida, Pai de infinito amor e bondade, envolva-nos para que nos sintamos fortalecidos na prática do bem, no ideal de servir, aprimorando o nosso mundo íntimo, cuidando das imperfeições e potencializando ainda mais as nossas virtudes. Que o nosso encontro favoreça bênçãos para nós e para todos que estão conosco nos lares, como também aqueles espíritos, corações que se aproximarem desta rede do bem que se forma nesse momento. De sorte que eles se sintam reconfortados, envolvidos nas vibrações do amor do Senhor, no amor verdadeiro. Se conosco, queridos amigos espirituais, e que possamos chegar ao final do nosso encontro em paz, estimulados para a prática do bem. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus
Sede todos bem-vindos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. O tema de hoje, meus queridos amigos web, duas faces da mesma existência. Nós estamos trabalhando com o Livro dos Espíritos no capítulo Emancipação da Alma, que está inserido na parte 2ª, portanto, é o capítulo 8º. E nós estamos trabalhando o tópico O Sono e os Sonhos. Na última semana, trabalhamos as questões 409 e já adentramos a questão 410. Antes de prosseguir, nós vamos fazer uma singela reflexão. Porque nós estamos num ambiente da internet que tem o projeto que nos ampara, os fundamentos do espiritismo cristão. Portanto, estamos aqui para estudar o espírito, o mecanismo da evolução, o progresso que nós estamos inseridos em busca do aperfeiçoamento moral e intelectual. Pois bem, então, vale a gente refletir que todos os seres ansiamos, de alguma sorte, por um momento de esvaziamento no que remonta às coisas do mundo. Precisamos de um instante de transcendência, ampliando a consciência para nos sentirmos como espíritos e poder refletir sobre o objetivo da vida. Por que estar aqui? Para quê? Afinal de contas, qual o objetivo da vida? No Espiritismo, nós perpassamos alguns princípios doutrinários que a gente costuma dizer que acabam sendo aqueles clichês, aqueles pontos que a gente repete e não necessariamente a gente internaliza. Porque nós caímos naquele movimento do mecanicismo, da rotina. Então, na questão 132 do Livro dos Espíritos, os benfeitores da vida maior, respondendo à indagação de Kardec sobre o objetivo da reencarnação, eles falam que Deus impõe a reencarnação através das leis naturais, com o fim de nos fazer, como espíritos, progredir. Para uns, uma expiação, para outros, missão. Mas não é o objeto da nossa conversa agora. Nós citamos para construir uma ideia inicial. Portanto, se nós estamos aqui para progredir, vale relembrar ou elaborar evoluir em quê? Por quê? Para quê? Onde? Com quem? São indagações oportunas que devemos realizar todos os dias, para que a gente possa, de alguma forma, estar recordando dos princípios que foram assumidos por nós perante a vida. De uma forma geral, somos seres humanos que precisamos nos planificar, preencher de valores humanos, virtudes, conquistas. E já identificamos que o mal, que filosoficamente é a ausência do bem, ele nos traz desconforto. O mal, ele tem a ver com a ignorância, com a rebeldia,
com a indiferença, com a ignorância. Então o homem criou a ciência para compreender o mecanismo da vida. A teoria de como tudo começou, a teoria de como tudo terminará. E em busca dessa tecnologia, o homem vai também inventando, criando, desenvolvendo mecanismos que favoreçam essa caminhada em busca do objetivo principal. Então a ciência nos apresenta um desafio a estudar o microcosmo ou o macrocosmo. As ciências humanas, o corpo, a alma, sob o ponto de vista da psicologia, e o espiritismo, aonde que ele entra? Ele chega para nós como uma proposta filosófica de transformarmos, mas num diálogo muito especial, porque o espiritismo tem um ingrediente que as outras filosofias não exploram, porque não tinha chegado a hora, diga-se de passagem. O espiritismo inaugura a era da razão sob o ponto de vista do mundo metafísico, ou o mundo das ideias, enfim. O espiritismo estuda o mecanismo da mediunidade, que é uma faculdade que todos possuímos e que vamos desenvolvendo para entrar em relação com aquela realidade que, para os nossos olhos, mãos, o nosso sensório terreno não mensura, o que não significa que não exista. Da mesma forma que a nossa realidade sensorial não consegue identificar o mundo, por exemplo, das energias, das partículas. Mas esse mundo existe. Então ele passa a ser um mundo paralelo, que a ciência vai mergulhando, vai esquadrinhando, vai estudando, vai mensurando, vai comprovando. O espiritismo é uma ciência filosófica que se apoia na realidade do mundo espiritual, na vida futura. Se torna uma chave bendita para mergulharmos no tempo, encontrarmos soluções para segredos que estão guardados em mitos, em símbolos, em histórias parabólicas, metafóricas, que estão guardadas nos celeiros das tradições da filosofia antiga, das religiões. Então, é um novo tempo e que ele abre para nós painéis extraordinários. E a filosofia moral espírita se apoia, tem como referencial a proposta moral do Cristo, de Jesus. Porque é o tipo mais perfeito. A luz que veio ao mundo. E a função da luz é oportunizar para que a gente compreenda, para que a gente enxergue. Então, quando nós observamos um objeto à frente, só conseguimos em função da luz. Então, Jesus é o grande movimento que intermedia o nosso caminhar em busca do aprendizado, da compreensão do que está para além do nosso plano objetivo na Terra. Então, na ciência temos os ortodoxos, a ortodoxia materialista que não dialoga com este universo que para ela não existe, porque não é mensurado. Esses painéis que nós estamos nos referindo do mundo espiritual. Mas existem outros ramos da ciência que têm dúvidas e alguns se interessam. Então, o nosso tema, nesse momento tão interessante do Livro dos Espíritos,
ele vai dialogar conosco sobre o ponto de vista do sono, dos sonhos, que é um movimento anímico que o Espiritismo explica, que, portanto, tem a ver com a alma, ânimas, aonde nós, deixando o corpo físico, nos relacionamos com o mundo espiritual, o mundo das ideias. E por que o espírito acessa ao mundo espiritual, conforme a teoria espírita? Durante todo esse período que ele está reencarnado na Terra. Então não basta a gente simplesmente abrir para o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, para que a gente possa explorar a teoria do desdobramento, da emancipação da alma, se a gente não ter claro o porquê, para quê que o espírito então vai viver esta outra fase de uma mesma existência. Eis o tema. E a existência, ela não está vinculada apenas à presença do corpo físico. Porque quando desencarnamos, a nossa existência continua no além-túmulo sem o corpo físico. Mas nós já temos algumas reflexões, até no mundo terreno, sobre a maneira com que nós nos movimentamos. Sem o corpo físico, é possível. Então nós temos o corpo mental. O corpo mental, que é a nossa estrutura mais importante, que foi elaborada pela desenvoltura do espírito. Então o espírito tem a mente. Então a mente é atributo do espírito na afirmativa teórica de André Luiz, que tem um fundamento muito especial. Então nós não podemos dizer que o espírito, sem o cérebro, ele não pensa. Não, ele pensa. O cérebro recebe as projeções que são elaboradas no campo mental. Alguns chamam de alma. Nós estamos tratando aqui sobre esse corpo mental que está utilizando do cérebro como de todo o veículo fisiológico para a nossa manifestação na Terra. Mas à noite o corpo precisa do repouso. O espírito, então, dá esse descanso para o corpo e ele continua a sua existência agora numa nova realidade. E na teoria espírita, que é o nosso objetivo de estudo, na teoria espírita, nós vamos tendo informações por experimentos, por depoimentos dos próprios seres que vivem experiências e que relembram, alguns de uma forma clara, outros não, em processos de desprendimento parcial ou de um desprendimento mais profundo, mais ostensivo, o fenômeno do sonambulismo. Então, o espírito tem essa prerrogativa porque ele, ao voltar para o mundo espiritual, que é a sua morada principal, é a do mundo espiritual, né? Ao voltar para o mundo espiritual, ele tem a oportunidade, portanto, de entrar em relação com os seres que ele se afiniza. Olha que especial isso. Obter orientações relevantes para a sua desenvoltura no fenômeno da vida na Terra e também ter uma oportunidade de viver, vamos dizer assim, em faixas mais elevadas para se retemperar numa ambiência mais sutilizada, portanto, mais saudável para o próprio espírito. Porque, vinculado ao corpo, o espírito perde desenvoltura, a dinâmica do raciocínio modifica, porque a intensidade vibratória é diferente. Então,
nós perdemos em vários sentidos. O corpo representa para o espírito quase que uma veste pesada que dificulta não só o movimento, mas também como a percepção do ambiente externo. André Luiz usa uma figura, uma imagem muito interessante, quando ele fala que quando nós estamos no veículo físico, é o mesmo que um mergulhador usando um escafandro, aqueles escafandros antigos, pensem nisso, e se movimentando no fundo do rio de águas turvas. Quer dizer, uma movimentação difícil, muito difícil, e sem muitas condições até de enxergar um pouco à frente. Então, este é o símbolo. E para concluir esta abertura, para que a gente penetre no texto, é necessário também refletirmos que quando o espírito entra nesse processo de acessar o mundo espiritual, nós temos que lembrar ainda que o mundo espiritual também representa o mundo moral. O mundo espiritual, nós temos oportunidade de fazer reavaliações permanentes no que remonta ao desenvolvimento nosso na Terra. Então, nós, além da reavaliação, temos oportunidade de receber orientações, conselhos, podemos conseguir encontrar soluções para algumas equações que na Terra não. Por isso é que é saudável a gente trazer aquelas experiências que, aposto as minhas fichas, que vocês aqui já participaram disso. Ou seja, é um problema que a gente interrompe o raciocínio durante a noite, dorme e sonha, encontra a solução ao se despertar pela manhã. Olha, não tinha pensado, agora eu consegui. Então o espírito ganha em qualidade, em desenvoltura de pensamento, os sentimentos, emoções, tudo isso é trabalhado quando nós estamos nesta realidade espiritual. Portanto, eu agradeço a paciência de vocês e vamos logo ao que interessa, o texto da noite. Então eu vou disponibilizar agora para que nós possamos juntos chegarmos nesse ponto tão esperado. Eu ainda peço que vocês participem endereçando perguntas, comentários no chat. À medida do possível, a gente vai tentando atender, ok? Então vamos lá. Eu vou projetar a imagem para vocês, para que juntos a gente relembre a questão 409, trabalhada no último encontro. Kardec perguntou assim: frequentemente num estado que ainda não é de sonolência, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os mais minuciosos detalhes. É um efeito de visão ou de imaginação? Os espíritos respondem assim: estando entorpecido o corpo, o espírito procura quebrar sua cadeia, transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, isso seria um sonho. Então vamos lá. Quando nós estamos chegando aqui no momento em que o corpo começa a pedir o repouso, aquele momento é um momento muito especial, que por ignorar o fenômeno, a gente não dá muita atenção. Mas quando
o que vai acontecendo? Para que a alma, o espírito emancipe, os laços que retêm o espírito ao corpo e que, inclusive, mantêm a vida, porque se esses laços forem cortados, o corpo falece, fenece. Não tem jeito. E aí abre até uma discussão. O indivíduo que está lá em coma não sei quanto tempo, existe vinculação do espírito que mantém a vida. Pode ser o tempo que for, e não necessariamente o espírito tem que estar ali vinculado, ali acompanhando tudo. Ele pode até estar em atividade em outras esferas, mas existe a manutenção ali pelos laços. Então, voltando. Quando nós estamos nesse momento aproximando do instante do sono, se torna cotidiano para alguns começar a adentrar a essa realidade espiritual de uma forma sutil, gradativa. E por informação dos espíritos, por exemplo, a mediunidade segura e tão importante para ser pesquisada, nos referimos à mediunidade de Chico Xavier. Então vale pesquisar e confrontar e a gente tirar conclusões. O que inclusive eu estou sugerindo que quando a gente for ler o Espiritismo, você não tem que ler dizendo amém. Mas nas fontes seguras, a probabilidade da gente fomentar um pensamento com uma projeção mais assertiva e acertada, o percentual é maior, sem sombra de dúvida. Mas pode haver algum ponto que amanhã vai ser revisto. E isso não desautoriza em nada a obra. Continuemos. Antes disso, vou dar um elemento. Vou trazer Buda. Buda, certa feita, disse para um dos seus discípulos: o que eu digo não é verdade. O que eu digo é probabilidade. Então, assim devemos lidar com a filosofia. Nós estamos todos em busca de abrir probabilidades e construir um pensamento próprio. Isso é muito importante. Antes disso, eu abraço o Ricardo no chat aqui da rede, a Auresina, Eudes, Ângela, Paulette, tem uma galera boa aqui. Um abraço para todos. E no Gênesis eu abraço o Eduardo, Regina, o Júlio, o Homero, o Ederson, Caetano, o Vânia. A Vânia está aqui desde o início. Um abraço para todos, viu, pessoal? Depois eu volto nos nomes. Então é probabilidade. A ciência, os homens que lidam com as descobertas, sempre estamos prontos para ouvir uma outra teoria. Então é tese, antitese, síntese. Tese, antitese, síntese. É o tempo todo assim. Então é óbvio que a maneira com que você vê o Espiritismo hoje é diferente de quando você chegou. E você que está adentrando, seja bem-vindo. O Espiritismo dialoga com todos. O Espiritismo abre perspectivas. Desculpem, eu estou propositalmente segurando o ritmo. Mas vamos lá. Então, é comum que a gente comece a perceber a realidade espiritual antes de fechar os olhos. Então, como nós não temos conhecimento e, portanto, preparo, isso costuma passar na cota de pensamentos sem sentido, imagens com um colorido que não apetece, e aí a gente vai verificando que depois isso se consolida. E nós constatamos na prática. Então, eu costumo dizer que quando estamos nos preparando para o repouso, é importante que a gente
Busque acerenar os impulsos, cuidar do temperamento, do ânimo, não é? Fazer a oração, para que o adentrar nessa realidade se faça de uma maneira inclusiva, rica de propriedade, de valores, o que vai, por certo, beneficiar para que a gente realmente venha lidar com esses painéis com equilíbrio, com saúde, com desenvoltura e, quem sabe, se colocando até na dinâmica do serviço. Podemos assistir palestras, aulas, podemos conviver com os nossos benfeitores espirituais, podemos reencontrar com corações que estão conosco na lida aqui da Terra, aqueles que estão no mundo dos espíritos. Então, é muito interessante que a gente possa ficar atento. É um convite que eu faço para vocês. Fiquem atentos. Se prontifiquem para esse laboratório, porque, por certo, com o passar do tempo, você poderá, inclusive, antes de fechar os olhos, já saber exatamente o que o que você vai fazer. Quais são as tarefas que estão reservadas para nós no mundo espiritual? É uma matéria empolgante, belíssima. E quanto mais sensibilidade, quanto mais experienciar esse fenômeno, mais a gente vai ganhando em qualidade e adquirindo autoridade, de sorte que isso vai repercutindo no nosso próprio desenvolvimento aqui na Terra. Porque ao despertar pela manhã, as ideias estarão mais claras, os ensinamentos mais ricos, mais límpidos. Portanto, vamos prosseguir. Algumas vezes durante o sono, ou quando nos achamos ligeiramente adormecidos, temos ideias que parecem muito boas e que, a despeito dos esforços que fazemos para nos lembrarmos delas, apagam-se da nossa memória. De onde vêm essas ideias? Resposta: são o resultado da liberdade do espírito que se emancipa e goza de mais faculdades nesse momento. É o que eu acabei de dizer. No mundo espiritual ganhamos faculdades, amplia-se. Frequentemente também são os conselhos dados por outros espíritos. Agora nós vamos para a questão 410A, porque foi trabalhado esta semana passada. De que servem essas ideias e esses conselhos? Já que não nos lembramos deles, assim não os podemos aproveitar. Resposta: não raro essas ideias dizem mais respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corporal. Contudo, se o espírito lembra, voltando-lhe a ideia na ocasião oportuna, como inspiração de momento. Então vamos lá. Vamos só repassar aqui que nós trabalhamos na última semana. Inclusive, citamos um sonho vivido por Allan Kardec, que foi publicado na Revista Espírita. Esse episódio é muito interessante, porque Kardec sonhou que estava no meio de espíritos que faziam experimentos no campo automobilístico. Nós estamos aqui falando de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, quando encarnado, por volta ali de 1857, 1860, espíritos estavam desenvolvendo um equipamento ou uma forma de fazer com que os automóveis da época pudessem
andar mais ligeiros e alcançar uma distância maior. E ele viu estes inventores projetando a chamada pneumática, ou seja, borracha em torno de rodas de madeira. Nós estamos em 1860, vamos fazer o recorte histórico. E ele acordou com aquela imagem e ele, como um pesquisador, achou curioso. Mas, ao mesmo tempo, ele estranhou porque ele ia para o mundo espiritual ter contato com espíritos que estavam envolvidos nesse processo aí da chamada desenvoltura dos automóveis, né? Aprimoramento. E aí os espíritos responderam para ele, dando a resposta à indagação, que, na verdade, o que aconteceu foi que ele entrou em sintonia com essas entidades. Mas essa relação foi apenas para que ele pudesse trazer o assunto e o tema fosse debatido e se tornasse, inclusive, uma matéria explicativa sobre o fenômeno dos sonhos. Porque nós podemos entrar, sim, em sintonia com espíritos que estão desenvolvendo, trabalhando em áreas que não é do interesse primordial, mas pode estabelecer, sim, uma nota de convivência. Da mesma maneira que nós nos intercambiamos com espíritos que têm o objetivo de fomentar atividades que, sim, têm a ver com o que a gente faz na Terra. O que o texto está nos dizendo é que a maioria das vezes o corpo esquece. O espírito lembra, voltando-lhe a ideia na ocasião oportuna, como inspiração de momento. Então pode haver o esquecimento, mas num outro instante essa vivência ela pode retornar. Então vamos continuar a leitura. Agora a questão 411. O espírito encarnado, nos momentos em que está livre da matéria e atuando como espírito, sabe qual será a época de sua morte? Opa! Aí o assunto aqui toma um outro colorido. Presciência. Vamos ver a resposta. Muitas vezes ele a pressente. Algumas vezes tem plena consciência dessa época. O que lhe dá, no estado de vigília, a sua intuição. É por isso que certas pessoas preveem a própria morte com grande exatidão. Então, em desdobramento, com a alma emancipada, o espírito pode sim ter acesso a informações do seu planejamento reencarnatório, que tem a ver, inclusive, com o final do ciclo aqui na Terra. Por isso que certas pessoas preveem a própria morte, e com exatidão. Mas esse assunto é um assunto que requer muito cuidado, porque podemos estar sujeitos aos enganos da imaginação, como também pela dificuldade de recordar com clareza as experiências no além. O que é mais comum e provável é que, quando retornamos para o corpo, as ideias ficam todas um tanto quanto confusas. Exatamente porque a intensidade da experiência no mundo espiritual, o cérebro aqui na Terra não consegue absorver, ele não responde. Porque o fenômeno é completamente diferente no além-túmulo, da desenvoltura do psiquismo. Questão 412.
A atividade do espírito pode fatigar o corpo durante o repouso ou o sono corporal? Então, a atividade no mundo espiritual pode trazer cansaço para o corpo durante o período do repouso? Resposta: sim. Porque o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste. Ora, da mesma forma que as sacudidelas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Esse tema é muito legal. Ou seja, dependendo do que o espírito anda fazendo no mundo espiritual, é como esse balão amarrado ao poste, ele vai sacudir o poste. O que pode causar problemas, cansaço, insônia, pode ter várias reverberações no corpo físico. Então nós voltamos àquela situação anterior da indicativa da prece, do equilíbrio, da saúde espiritual. Vamos prosseguir? Pois bem, então nós estamos diante de um assunto muito legal. Ele chama para que nós possamos realmente verificar o nível, a qualidade da nossa vida no mundo dos espíritos, no mundo das ideias. Então, essa questão 412, ela é bem sugestiva para concluir as reflexões. A atividade do espírito pode fatigar o corpo? Pode. Nesse ponto, eu volto a minha atenção ao chat para saber como que estamos aqui. Se temos pergunta, se o pessoal gostaria de trazer alguma observação. Vamos lá? O chat não está abrindo aqui para mim. Deixa eu ver aqui no Gênesis como é que estamos. Pois bem. Então, meus amigos, vamos voltar àquele princípio introdutório do trabalho. Jesus é a referência para nós da atividade espiritual. Por quê? Porque a sua condição moral apresenta para nós o Senhor dos Espíritos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Essa afirmativa está no capítulo 12 do Evangelho de João, melhor dizendo, 14. Vou preparar-vos o lugar. Desenvoltura psíquica, moral elevada, compreensão dos objetivos do caminho, da vida. Tudo isso vai definindo para nós uma vida mais qualificada na Terra e que vai se planificar na morada dos espíritos. Eis um ponto para que a gente possa trabalhar com carinho, com prudência, mas com atenção. O Espiritismo é uma matéria que ela precisa de ser estudada para que a gente compreenda os fenômenos da vida, porque não tem nada de sobrenatural. O desconhecido, ele traz desconforto, mas ao mesmo tempo ele chama a mente para a reflexão e para o aprofundamento. Se tem dúvida, vamos tentar trabalhar essa dúvida, mediante o que é possível. Porque nem tudo pode nos ser apresentado, se não nos esforçarmos e se também não adquirirmos aquela condição para receber a resposta. Mas que todas
serão atendidas, disso o próprio Senhor da vida deixou muito claro. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque quem pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, a porta sempre será aberta. A emancipação da alma durante a noite é um indício do que o espírito vai vivenciar no momento da sua desencarnação. O que nós vamos encontrar pós o túmulo tem muito a ver com o que nós vamos encontrando a cada noite, quando adentramos o mundo espiritual de retorno. Aí eu costumo dizer, tal dia, tal noite, tal vida, tal morte. O Evangelho se projeta para a vida futura, o que nos consola, o que nos esclarece, que nos tira as dúvidas e vai nos auxiliando nesse processo do desenvolvimento da nossa fé para enfrentar os obstáculos do caminho. A palavra sonho, ela pode também estar associada aos sonhos que nós vamos estabelecendo na vida. O sonhar, trabalhar dentro daquela ideia de criar uma expectativa e lutar para alcançar os seus sonhos. Um homem que não sonha, ele está bem perto da sua queda, da sua falência. O sonho tem a ver com projeções, com os princípios, com as aquisições que precisamos investir. E o nosso diálogo, ele perpassa as aquisições da alma. Valores eternos que a traça e o ladrão não podem tirar de nós mesmos. Então vamos olhar para frente com esperança, na certeza de que o caminho é longo, mas ele tem que ser caminhado, ele tem que ser percorrido. O caminho, afirmava Hermes, lá no Egito Antigo, o caminho se faz no caminhar. O Espiritismo abre ângulos da filosofia espiritual. É um caminho primeiro. É a primeira senda para que a gente possa entrar nessa realidade com mais segurança, sem medo. Quantos estão nos assistindo que vivem experiências valiosíssimas durante a noite? Quantos casos nós temos para contar de sonhos que se concretizaram, proféticos, outros que tiveram acesso a instâncias pregressas, ao passado, pessoas que já se viram em épocas com outros corpos, mais sabedores de que eram eles. Isso é muito legal. Ou quando a gente mergulha no território dos sonhos que refletem o contato com seres que amamos e que se foram, temos depoimentos assim valiosíssimos de corações que em determinadas épocas do ano, épocas festivas ou épocas que marcam uma história que foi importante em suas vidas, e nesses períodos é muito comum sonhar com aqueles que se foram e que participaram desses eventos. Nós tivemos na última semana o Dia das Mães, aqui comemorado na Terra. Quantos espíritos vieram visitar suas mães que estão reencarnadas? Ou outros que fomos visitá-las no mundo espiritual, aqueles que já despediram de suas mães? Mas o Dia das Mães é um dia que ele mexe tanto com as emoções e sentimentos,
que causa reações assim incalculáveis em todos os ambientes. Porque mãe é a representação do amor mais sublime na Terra. Essa é uma expressão que vamos encontrar na codificação espírita e que Chico Xavier sempre repetia, que existe dois amores verdadeiros, o amor de Deus para conosco e da terra para o céu, o amor de mãe. Olha que legal, o amor de mãe. Então, quantos depoimentos que chegaram para nós? Relatos de seres que estiveram com suas mães, sejam em contatos diretos, porque tiveram condições de relembrar desses eventos, como outros que obtiveram mensagens, comunicações de suas mães. Muito legal, gente. O Espiritismo ele tem uma faceta, que é a experiência, que é o laboratório da mediunidade, do contato com o mundo espiritual, que é esplendoroso, desde que elaborado nos planos da seriedade, das disciplinas, do comprometimento moral dos médiuns, do entendimento que o mais importante não é o fenômeno, mas a evangelização dos seres. Mas nós, como espíritas, não podemos nos arvorar ou abrir mão do fenômeno mediúnico, porque o espiritismo ele se confunde também com a mediunidade. Embora os seus princípios sejam educativos, filosóficos, mas qual de nós, espíritas, não tivemos uma experiência positiva no campo da mediunidade? Nos dias atuais temos visto um escasseamento de médiuns. Temos tido notícias de casas espíritas que abrem mão até das atividades mediúnicas. Então a gente observa que os extremos eles sempre são temerários. Devemos trabalhar no sentido de envolver o nosso procedimento do movimento espírita no que remonta à divulgação, os ensinamentos, a atividade da casa espírita, doutrinária, evangélica, os estudos, mas o espiritismo ele nos coloca diante do consolo que nós recebemos e que queremos dividir. Então o espiritismo atende o filho do Calvário. Não há espiritismo para intelectuais apenas. Aliás, o espiritismo que propõe o desenvolvimento intelectual, a inteligência para lidar com as informações, sem sombra de dúvida. Mas o espiritismo é a alma viva da caridade. Sem a caridade, nós não desenvolvemos as nossas virtudes. Não esqueçamos disso. Do mesmo jeito que o grande médico não necessariamente foi aquele que teve as melhores notas na academia, mas aquele que vivenciou a sua profissão, dando belos recados. Da mesma maneira, aquele grande construtor que já edificou projetos extraordinários aqui na Terra, não necessariamente tenha sido ele o melhor da escola. A dizer o seguinte, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços, pelo desejo, pela vontade de ser uma pessoa melhor, de ser um homem pleno em humanidade, pautado na justiça, no amor, na beleza, na arte e na ciência. A mangueira se realiza sendo mangueira. A banana na bananeira. A rosa na roseira. Atingem plenitudes. Nós, seres humanos, precisamos de compreender que vamos nos plenificar, iluminar, sendo
seres humanos na acepção da palavra, que amamos a nossa realidade íntima, a natureza que está sobre a nossa gerência, e nos harmonizarmos sempre com a natureza divina. Porque nós, por mais que somos individualidades, nós fazemos parte de um todo. É um equívoco pensar apenas em si mesmo. Apenas. O interesse pessoal, o egoísmo, ele corta, ele propõe ruptura. É diferente do amor, que congrega, que une, que alimenta, que expande. Começamos o nosso evento pedindo que vocês internalizassem, que vocês esvaziassem, que nós pudéssemos, como fizemos, orar, nos perceber com a mente se ampliando, a consciência se integrando no cosmos, com Deus, Deus que está em toda parte, não é? Aquela teoria extraordinária que o Espiritismo nos esclarece, a teoria da manifestação divina em todos os reinos da natureza, através do fluido cósmico universal, o pensamento de Deus penetra tudo, como agora nos preenche, nos auxilia. A nossa oração, quando débil, envolvidas pelas ondas amorosas do Senhor, a gente apluma, a gente se soergue. Então Deus está em toda parte. E nós precisamos estar em toda parte também. E começaremos a estar em todos os lugares valorizando. Valorizando a vida, valorizando as pessoas, valorizando as oportunidades. Valorizando o equipamento que está nas nossas mãos. Eu costumo dizer que antigamente grande parte das famílias reunia os filhos em torno da mesa e antes de almoçar, de jantar, faziam-se uma prece. Senhor, muito obrigado pelo alimento, muito obrigado por aqueles que contribuíram para que o alimento estivesse aqui. Esta prática se perdeu, caiu em desuso. Por quê? Porque nós estamos perdendo os valores humanos. Eles continuam na prateleira de cima, porque são nobres, são belos, primorosos, mas distantes. Caímos, machucamos, desarmonizamos, para depois retornar à casa do Pai como o filho pródigo. E os valores sempre estarão ali, aguardando que a gente abrace e invista, modifique, qualifique, aprimore a vida. Nós estamos perdendo para nós mesmos. Então, o mundo da competição, o mundo desse corporativismo dos sistemas, dos partidos, das pessoas, dos clubinhos fechados, isso não é bom para ninguém. Isso tem prazo de validade. É diferente quando nós saímos para o mundo para amar a todas as pessoas e querendo dividir o pão com todos. O que adianta ter em celeiro se o outro está na sua porta, desesperado, sem ter onde dormir, um cobertor nessa época do frio, um remédio? Quantas pessoas estão sem emprego? Essa crise que bate aí nas nossas portas. Não basta, não basta. Nós vamos chegar nessa conclusão. E o que geralmente acontece é que essa ficha, que eu sou do tempo do telefone com ficha, essa ficha geralmente cai quando o indivíduo já está quase às portas da desencarnação. Estamos sendo convidados para sonhar com um mundo novo. Sonhar com um mundo sem muro, sem fronteira. Imagine, escreveu o poeta John Wister Lennon. Imagine, você consegue. Isso é possível. Ele não é o único que sonhava. Você não é o único sonhador. Todos nós sonhamos. Todos nós podemos sonhar. E aí que dá o grande
up. É o quê? É o diferencial, é o ponto fora da curva, sonhar. Sonhar, sonhar em ser feliz. Planejar para ser feliz. Sair com os instrumentos, com a provisão, com os companheiros, para ser feliz. Lembrando que a felicidade tem a ver com o ardor, com o trabalho, com o desafio. O mundo materialista favorece o menor esforço para ganhar muito. A equação dos espíritos é trabalhar muito para ganhar o suficiente aqui na Terra. Porque o homem mais rico é aquele que menos precisa. Sonhar, sonhar. E afirma os entendidos que sonhar é de graça. Você não paga para sonhar, mas você paga para viver a vida dos homens. Né? Queridos amigos, a vida, o Evangelho, o Espiritismo é uma festa de amor. Nós vamos concluir o nosso encontro trazendo a poetisa Maria Dolores. No livro Alma e Vida, ela diz assim: enquanto o mundo lá fora suporta rude tormenta, sobre a discórdia violenta, que sombra e angustia descerra, neste pouso de esperança, artistas e benfeitores espalham bênçãos e flores que afastem a dor da terra. Tantos convites à paz, que a fé reúne e condensa, para que a paz brilhe e vença. Reconforta-nos ouvir, notando a vossa bondade, em que me inspiro e comovo, sentimos Jesus de novo, no presente e no porvir. Soubestes ler a mensagem da natureza divina. O sol jamais raciocina para dar luz e calor. A fonte serve sem paga. O ar é um brinde opulento que verte do firmamento em oceanos de amor. As árvores generosas, tanto aos homens quanto aos brutos, entregam seus próprios frutos, diferentes tais quais são. Os pássaros onde surgem, usando requinte de arte, exaltam em toda parte a força da criação. Também nós, no excelso câmbio do bem que traz alegria, que sobretudo alivia tantos pais e tantas mães, guardais convosco os prodígios, na química do talento, que amparam o sofrimento, trocando rosas por pães. Acendestes com bondade, no fulgor da inteligência, a luz da beneficência, corações amados meus. A vossa festa de auxílio, tão só por si nos revela que a vida é sempre mais bela, buscando a bênção de Deus. Corações amados meus. Que o Senhor da vida nos abençoe. Que o seu amor, só com Ele, conseguiremos caminhar mais um pouco na direção da criação. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu apoio a esse projeto bendito. Esse ano, Minas comemora 300 anos. Há 300 anos, o primeiro Marte do Brasil deu a vida por nós, Felipe dos Santos. Algumas décadas à frente, Minas prodigiosa ofereceu uma outra lição. Nas ruas empedradas de Vila Rica,
um brado para salvar a nação. Eis o alferes, conclamando o povo para a redenção. Minas, 300 anos. Que essa terra de bênçãos, que por entre as montanhas tem oferecido arte, poesia, música, esporte, política, canções, possa continuar prodigalizando através dos seus rios, que venham a fertilizar a tantas cidades desse país continental. Que todos nós, em nome de Jesus, dos benfeitores da vida maior, possamos continuar nesse calvário, na caminhada em rumo à redenção. Que Deus nos abençoe. Abençoe o projeto da divulgação do Espiritismo nos nossos canais, abençoando toda a equipe, o projeto da Rede Amigo Espírita e também agora esse projeto que nasce aqui no território das Minas Gerais, o canal Gênesis. Tenham todos uma noite de paz e ainda convidamos você a estar conosco amanhã, às 17 horas, para a transmissão do programa Chico Live Xavier. E como a gente sabe que nada acontece por acaso, estamos trabalhando os sonhos no Livro dos Espíritos, amanhã vamos continuar com aquele encontro bendito de Públio Cornélio Lentulus, o nosso Emmanuel, com Jesus, conforme a descrição do livro há 2000 anos. Novamente, nós agradecemos e nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Uma boa noite para todos.